graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos ler todo mundo juntos? Versículo 14, apesar das versões diferentes, mas acho que a maioria está com a minha versão. Versículo 14, 1, 2, 3. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ó Deus, sabemos que Tu és Deus, que Tu és o Deus da palavra, que fala conosco. Que hoje à noite nossas vanglórias, nossas supostas glórias, nossos motivos de orgulhos sejam colocados aos pés da cruz. Sejam realmente submetidos aos critérios que Tu tens nos dado na Tua palavra. Pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém. O ser humano é cheio de glórias, cheio de orgulhos, cheio de vanglória, cheio de necessidades de afirmação. Ele precisa se afirmar. O Brasil multiplica cada dia as suas necessidades de afirmação, e talvez tenha sido assim desde o começo. Diz a história que quando a corte de Portugal, Dom João VI e sua turma, fugindo, correndo com medo de Napoleão Bonaparte, chegaram no Rio de Janeiro. O reino de Portugal foi transferido para o Rio de Janeiro. Quem fez aí educação normal sabe disso. Aconteceu uma tragédia no meio do caminho. Uma crise de piolho na cabeça de todo mundo. Muito piolho, muita coceira, muito piolho. Imagina você estar no meio do mar e o piolho para todo lado. E o ambiente de navio, aquele povo suado, aquele sol, aquela situação desagradável. Então o pessoal teve uma ideia para amenizar essa crise, essa praga de piolhos. O pessoal rapou as cabeças, as mulheres raparam as cabeças. Então quando elas desceram, quando elas aportaram no Rio de Janeiro, quando saíram dos navios, as mulheres brasileiras, as famílias brasileiras estavam esperando a corte. As nobres devem ser lindas, europeias, né? Devem ter cabelos loiros. E aí desceu aquela ruma de mulher careca. E a frustração, por um tempo, foi grande. Mas aí veio o raciocínio da vanglória. Espalhou-se no Rio de Janeiro que aquela era a última moda na Europa. E o que as mulheres do Rio de Janeiro fizeram? Todo mundo rapou a cabeça. Porque a glória estava onde? Na Europa, né? O brasileiro, o Arnaldo Jabot disse que o brasileiro já foi francês arrependido. Teve um tempo que se alguma coisa era importante, tinha que ter alguma conexão com a França, com Portugal. No estado do Amazonas, algumas mulheres mandavam lavar os lençóis e as toalhas de mesa na França, nos rios franceses, para que quando recebessem as visitas, poder dizer, olha, esta toalha foi lavada em Paris, né? Essa toalha foi lavada se era francês, era bom. Hoje a gente não sabe direito o que é bom, né? Hoje a gente não sabe direito quais são as nossas conexões. Meus irmãos, quais são realmente as nossas glórias? Quais são as coisas que nós realmente valorizamos? E por que as valorizamos? Vivemos num mundo de status materiais,
status imobiliários, automobilísticos, status turísticos. É importante você viajar e fazer um selfie, né? Outro dia uma pessoa fez uma foto de frente à estação, acho que foi Estação da Luz em São Paulo, uma daquelas estações que tem um relógio. A pessoa fez um selfie e botou na legenda: Londres realmente é linda, né? Esse é o povo das redes. E os outros embaixo: parabéns, amigas, eu queria estar aí. Eu queria estar aí com você, né? Todo mundo, atenção, está chegando uma loja aí que tem a estátua da liberdade, né? Uma réplica, não é tamanho real, mas eu já estou pensando nas piadas prontas de gente tirando foto, né? A piada já está pronta, né? Vai ter fila, acredite, vai ter fila para tirar foto. Quais são as nossas glórias? Quais são as coisas que nós realmente valorizamos? Se existe um pecado na vida do cristão, sobre o qual ele não pensa com seriedade, chama-se glórias pessoais, vanglórias. Eu quero separar hoje glórias pessoais, vanglórias de... Obrigado. De alegrias reais da vida que Deus nos dá e pronto. O livro de Eclesiastes diz que é bom para o homem comer e regalar-se durante a sua vida. Acho que devia ser um versículo lema nosso aqui, né? É bom, viu, Fângela? É bom para o homem comer e regalar-se, né? E viver e fazer foto e mandar para os outros, né? Mandar para as inimigas, alguns diriam. A Bíblia fala de alegrias reais de ter uma família, de edificar uma família. A Bíblia fala de alegrias normais do dia a dia, de encontrar uma esposa virtuosa. Então vamos separar um pouco vanglórias de alegrias reais prometidas por Deus. E vamos pensar em coisas que nós consideramos importantes demais, que se tornaram nosso motivo de glória. O texto diz: longe de mim esteja. Longe, vá para lá, Satanás. É uma coisa assim, é uma expressão muito forte. Vai direto. E a gente não tem essa mentalidade, né? A gente trata com muito medo, por exemplo, questões sexuais. Se uma tentação sexual se aproxima, você é um cristão saudável, você diz: vai para lá, capeta, não é? Alguns dizem, né? Outros dizem: vem para cá, diabo, né? Muitas situações se aproximam da nossa vida e nós tratamos com muita seriedade. Nós poderíamos dizer: longe de mim, nem pensar na possibilidade, longe de mim esteja me gloriar, eu caí nesse pecado, longe de mim esteja. Mas quando o assunto é vanglória, orgulhos pessoais, a gente não tem essa disposição, porque a gente acha que isso não é uma coisa séria. De onde vem a sua glória? A de muita gente vem do nome da sua família, não é? Eu sou da família tal, é grande, rica e poderosa. Aonde eu fui criado era assim, a família legal era que era grande, rica, poderosa, tinha todas as profissões representadas, inclusive um padre. Essa era a família, assim, para sair na foto. A parte triste do padre é porque sempre tinha um que era escolhido na família. Você tem cara de padre. Você vai ser padre, né? Você vai ser juiz, você vai ser médico, você vai ser professora, você vai ser advogado. O Zezinho parece um padre. Ele não parece um padre, então empurra, né, o Zezinho para ser padre. Então essa era a glória daquela família. Muitas pessoas
se gloriam no status que eles têm dentro do poder. O Brasil, dizem, é o país da carteirada. Você sabe com quem está falando, né? O sujeito é abordado no trânsito e pergunta para o policial: você sabe com quem está falando? Num país sério, é a sociedade que faz a pergunta para ele: quem você pensa que é? Você pensa que você é quem? Aqui é um país forte, democrático. Esse seu empreguinho não vale nada diante de um país que é muito maior e tem um caráter mais rígido do que o seu. A glória de muita gente hoje está na estética. Nunca, em nenhuma geração, nem na Grécia Antiga, os seres humanos cultuaram tanto os valores estéticos. E eles surgem a toda hora. Eles não param de aparecer. A toda hora tem uma novidade que diz a você: ó, com isso aqui tu vai ser lindo. Não é mais ou menos isso? Compra esse creme aqui, ó. Rejuvenesce 20 anos. Aí a pessoa faz a pergunta-chave: divide? Passa cartão? Né? Algum tempo atrás, muitas mulheres do Sudeste, do Sul do Brasil, estavam enfiando fios de ouro no rosto, porque alguém lhes disse: olha, isso aqui é legal, isso aqui é incrível. As pessoas estão malhando desesperadamente, tomando bomba. As mulheres estão ficando com o pescoço mais largo do que o meu bumbum. E uma voz de servente de pedreiro, né? Você fala com a mulher: oi, né? E aí? Não, mulher, isso é um gorila, meu Deus do céu. Estamos vivendo uma época em que a expressão culto ao corpo é uma expressão normal. A última novidade é o chip da beleza. Parece que é implantado nas nádegas. Então está todo mundo correndo para as clínicas de estéticas, né? E implantando o chip da beleza. Lembra do hidrogel? Lembra do hidrogel? Quem lembra aí do hidrogel, o negócio do hidrogel, né? Era a última moda até um dia desse. As pessoas implantando o hidrogel no corpo, uma substância, a química, ela não é do corpo, não é absorvida direito pelo corpo. E pessoas adoeceram seriamente. Algumas mulheres do mundo querem ser Barbies. Nós tivemos aqui na igreja, alguns anos atrás, um irmão nosso. De repente ele enlouqueceu, ele descobriu que ele tinha a mesma altura de Michael Jackson. Vocês estão lembrando, né? Estão lembrando do Michael Jackson. Michael Jackson nasceu quase na minha casa, meu Deus do céu. Ele dançava feito Michael Jackson, então ele decidiu: se eu posso mudar o rosto e ser igual a Michael Jackson. E ele foi para o sul do país, e ele deu entrevista no programa da Hebe Camargo, que ele ia modificar o seu rosto para ele ser igual ao Michael Jackson. Nem Hebe Camargo aprovou aquilo. Nem Hebe Camargo aprovou aquilo. Como se não bastasse mulheres querendo ser Barbies. Há pouco tempo, você sabe o boneco que seria o suposto parceiro da Barbie no planeta dos bonecos, né? Que é o... Quem? O Ken. Então tinha um rapaz no Brasil que ele falou assim: eu quero ser o Ken. Quem? O Ken. Eu quero ser o Ken humano. Eu vou modificar todo o meu rosto para ser o Ken. Filho de pobre não tem essas ideias, que leva logo uns tabef, né? Mas filho de rico tem, aí e o pessoal ainda paga, né? Eu vou modificar o meu rosto para eu ser o Ken humano. E ele começou, e ele ficou parecido. Eu digo: meu Deus, esse menino é um boneco. Ele parece um boneco, ele se move como um boneco. Ele começou a aplicar substâncias estranhas no seu corpo. O que aconteceu com o Ken? Morreu. Rapaz novo. Sua glória era ser um boneco.
Isso não é triste demais, não? Sua glória é ser uma boneca. Sua glória é parecer com alguém. Eu quero ser parecida com a fulana. Eu quero ser parecido com o fulano. Essa é a sua glória. Que distância, meus irmãos, que distância da palavra de Deus que diz assim: longe esteja de mim, longe, mas bem longe, que não haja a menor possibilidade na minha vida, bem longe, bem distante, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o contexto da passagem de Paulo? Lembre, Gálatas, a Epístola dos Gálatas. Paulo escreve para a igreja daquela cidade, porque ele pregou o evangelho lá. E de repente surgiu um grupo, que os historiadores chamam de os judaizantes, que queriam levar a igreja para um outro lado. A coisa é mais ou menos assim: olha, conhecemos Jesus, Jesus é legal. Te amo, Jesus, beleza. Porém, precisamos da lei de Moisés. Precisamos das nossas raízes judaicas. Há algumas coisas que não podem ser abandonadas. E esse grupo começou a pregar dentro da igreja. Paulo esculhamba com esse grupo. Mas esse grupo conseguiu uma façanha dentro da igreja. Eles convenceram a pessoas a se circuncidarem. Eles disseram: olha, vocês têm que circuncidar. E eles começaram a ter sucesso. Algumas pessoas começaram a praticar a circuncisão, porque isso seria importante do ponto de vista deles. E quando essas pessoas começaram a se circuncidar, esses que ensinaram isso começaram a se gloriar. É isso que Paulo diz. Versículo 11, ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho, todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, não somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Na epístola de Gálatas, o motivo da vanglória ali dentro da igreja era um motivo religioso. Era algo mais ou menos assim: olha, o que nós estamos ensinando é poderoso. O que nós estamos ensinando está tendo sucesso. Conseguimos que pessoas circuncidassem. Até alguns da liderança já estão se circuncidando, alguns diáconos estão se circuncidando, e eles começaram a se gloriar nisso. Sim, é verdade, a herança religiosa, ou o movimento religioso, também pode levar você a se gloriar. Continua sendo pecado, continua sendo fútil. Seja você católico, batista, presbiteriano, assembleiano, metodista, e eu sou do tempo que as igrejas eram essas. O resto é nomes estranhos, aí não dá muito para dizer. Mas é fútil, é pecado do mesmo jeito. Porque pela palavra de Deus, o nosso único motivo, a nossa única razão de glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia, por duas razões. Porque por ela nós estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Você reflete sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Você se lembra pela Escritura o que foi a cruz? Você sabe o que aconteceu antes da cruz? Jesus Cristo foi preso. Ele foi espancado, muito espancado. Diz a Bíblia, ele apanhava com cacetetes na cabeça. As pessoas batiam na sua cabeça e diziam: profetiza, quem te bateu? Ele também levou socos, muitos socos. O seu rosto estava desfigurado, ele estava sangrando e ele estava muito debilitado.
ele foi chicoteado. E a Bíblia diz: ele não abriu a sua boca, ele não reclamou. Depois, ele foi cuspido, muitas vezes humilhado de todas as formas. E ele tem que fazer o caminho da cruz. O que lá em Israel chamam de via dolorosa, que a gente nem sabe se foi aquele caminho, mas ele tem que fazer o caminho. Ele vai passar pela cidade, carregando a sua cruz. No meio do caminho ele desfalece. As pessoas, soldados, percebem que ele não vai aguentar. Quando nós falamos que Jesus Cristo é humano, também nós estamos falando sério. Foi demais. Então chamaram um homem de Cirene que o ajudou a carregar a sua cruz. Chegando lá, ele foi crucificado. Suas mãos foram atravessadas por pregos. Seus pés foram atravessados por pregos. Foi muita dor. O que aconteceu com suas roupas? Suas roupas foram sorteadas. Sem roupa. Sangrando em praça pública. Com o rosto desfigurado. Ele está feio demais. Você entende isso? Jesus Cristo, Filho de Deus, está feio demais. Algumas pessoas dizem que Jesus era feio porque Isaías disse assim: não vimos nele aparência alguma, ele era como um de quem os homens desviam o rosto. Sim, meus irmãos, na cruz. Ninguém queria olhar para aquele rosto. Aquele espetáculo estava horroroso. Ele então foi furado. Lhe furaram com uma lança. Ele teve muitas dores. Como se não bastasse, ele entrou num processo que não há linguagem humana para explicar. Que é quando ele, Filho de Deus, perfeito, se mistura com os nossos pecados e se torna amaldiçoado por Deus por um momento, e rejeitado por Deus, e ele que odeia, que repugna o pecado mais do que você repugna fezes, ele teve que se misturar com tudo isso. E esse processo seria tão angustiante que dias antes ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse isso, e ele suou gotas de sangue. Uma angústia terrível, orando ali no jardim, porque ele sabia que aquele momento se aproximava. Quando ele está para morrer, para desfalecer, antes disso, tem a salvação de um dos ladrões. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, foi o que ele disse. Aquele homem arrependido que reconheceu o seu pecado. Pouca gente tem aquela consciência. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque os nossos atos nos levaram a isso. Mas esse aqui, que mal fez ele nenhum mal fez. E perto do seu falecimento, ele diz: está tudo consumado. Nos bastidores espirituais, que ninguém poderia ver, a Bíblia diz que estava acontecendo uma cena muito estranha, uma cena de guerra, na qual ele humilha todos os demônios, humilha da pior maneira. Ele despojou, ele tomou tudo que ele tinha, ele tirou todas as suas esperanças, despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo. Tem umas músicas horrorosas aí que diz que quando Jesus morreu, houve uma festa no inferno. Houve choro, houve terror, houve demônio apavorado. Tinha uma até que eu ouvi há muito tempo, que era: o demônio foi tomar cachaça com os outros demônios, porque comemorando a morte de Jesus, eles só vão ter uma surpresa no terceiro dia. Não tem nada disso. Eles foram publicamente humilhados,
despojados, expostos à vergonha. É como um homem com as nádegas de fora, levando chutes, desfilando em praça pública, recebendo ovo na cabeça, pedrada, tabefes, pedaladas e coisas do tipo. E aí depois, Jesus Cristo entrega o seu Espírito. Enquanto isso, ali embaixo, a multidão, um centurião se converte também. Ele olha para a cruz e diz: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Algumas rochas do planeta Terra se fenderam, diz a Bíblia, se racharam naquele momento. E houve uma coisa que talvez ninguém, nenhum pregador saiba explicar. Os túmulos foram abertos e santos do passado, pessoas de Deus, ressuscitaram, entraram na cidade e foram vistos por muitos. Por que tudo isso, meus irmãos? Porque tudo converge para aquele momento. É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de sepultarem-no, alguém colocou em letras hebraicas, letras gregas e letras latinas. A filosofia, o direito e a religião ali representado. A frase escrita: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E a Bíblia diz que é como se a Bíblia nos dissesse que tudo converge para aquele momento. A cruz é o centro. Pessoas que tiveram contato com essa mensagem da cruz tiveram suas vidas revolucionadas e começaram a... Se puder desligar eu estou colorido, não? Pessoas tiveram suas vidas mudadas no mundo inteiro, de várias tribos, várias culturas, várias classes sociais. Nações tiveram seus rumos mudados por causa da mensagem da cruz. Monstros creram e foram batizados. Literalmente, alguns monstros creram e foram batizados. Esse evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Há uma passagem no Velho Testamento que diz assim: olhai para mim e sejam salvos. Quando nós entendemos do Evangelho, é como se nós olhássemos para aquele momento da cruz, como se nós olhássemos para aquilo que Jesus fez por nós e nada tivesse mais sentido do que aquilo. Nada ocupasse um espaço maior. E essa é a nossa glória. Agora compare isso com o chip da beleza implantado nas nádegas. Compare isso com aquela plástica desastrosa com um médico boliviano formado no interior do Paraguai, que você está desesperado para fazer em 20 cheques de R$500. Compare isso, compare. Compare com o teu desejo de parecer com aquela menina da Malhação. Meu Deus, como é que alguém quer parecer com Malhação? Compare isso com seus desejos de fama, com os perfis fakes que existem tanto por aí, com a necessidade que você tem de se afirmar, de dizer aos outros no mundo virtual que a sua vida é maravilhosa. Olhe para a cruz e compare com tudo isso. Paulo disse: eu não tenho outras coisas para me gloriar. E se alguma coisa quiser invadir o meu coração, eu vou dizer: longe de mim esteja. Se o cristianismo fosse um time de futebol, Paulo seria da torcida organizada e não permitiria o nome dos outros times em glória. Seria um louco. Longe de mim esteja. Longe de mim. Não há a menor possibilidade de que eu venha
esse carro novo, algo que me faz feliz, imponente, importante. Não há a menor possibilidade de que alguma coisa na minha estética me faça pensar: uau, como eu sou importante, pintei o cabelo de acaju, oh. Não há nada. Não há esse emprego novo, não há esse concurso novo, essa menina nova que eu estou namorando, que quero expô-la, parecendo um troféuzinho. Nada, absolutamente nada. Longe de mim esteja, bem longe, bem longe, bem longe, bem longe. Meus irmãos, vamos ser honestos, não é assim que a gente pensa. Não é. Não é. Nossa cabeça ainda não tem esta maturidade para dizer: isso realmente, comparado com a cruz de Cristo, é uma glória. Para os meus padrões, algumas coisas são nada, porque deveriam ser uma glória. Por que eu deveria olhar para isso e dizer: uau? Você precisa tomar muito cuidado nessa trajetória de vida, porque algumas glórias ou vanglórias, elas são mais que pecado. Elas são perigosas e destrutivas. Salomão tem uma frase que diz assim: aquele que corre atrás do vento é falto de senso. Tem gente que escolheu certos estilos de vida que, se corretamente analisado, você tem que pensar assim: meu Deus, isso aí é só correr atrás do vento. Isso é pura bobagem, é pura vaidade, é correr atrás do vento. Algumas glórias invadem o nosso coração e não querem sair jamais. Então vou lhe contar uma história rápida de um cara. Abra sua Bíblia para Daniel capítulo 4. Daniel 4. E é uma historinha simples. O cara que é o personagem dessa história, ele era só o cara mais poderoso do mundo. Em termos de atualidade, não haveria ninguém igual aqui para eu mencionar para você. Nem Trump, nem o Papa, nem Temer, nem ninguém. O poder desse cara era muito grande. Ele era o Nabucodonosor, o rei do maior império de todos os tempos. É uma história longa. É uma história muito longa. Ela sintetizada é assim: o Nabucodonosor um dia resolveu olhar para tudo o que ele estava construindo. Olha o versículo 28, porque o profeta Daniel tinha feito uma profecia sobre ele. E diz assim: todas estas coisas, Daniel 4, 28, sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade, falou o rei e disse: imagina um rei sem ter nada para fazer, olhando para o seu palácio, né? Ele falou assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o seu reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor,
Levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados por nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino. Assim, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quando a profecia foi feita, Daniel disse assim: vai acontecer isso, até que tu aprendas que o Altíssimo reina. Então, algumas glórias não são apenas pecado, elas são perigosas. O livro de Daniel nos diz que um dia Nabucodonosor proferiu uma suposta conversão, mas não houve muita mudança. Então a gente nem sabe se foi uma conversão ou se foi só o impacto da visão da fornalha. Mas agora é um outro Nabucodonosor. Alguns crentes precisam se arrepender, não de seus adultérios, não de seus furtos, mas de suas vaidades. Sejam elas quais forem. Algumas coisas invadiram a vida e se tornaram motivo de muita glória. É simples, é só submeter isso à cruz de Jesus Cristo. É só comparar isso com a importância, com a relevância da cruz. A Bíblia diz que na cruz, o nosso velho homem foi crucificado. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz: considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. Vanglória ainda é pecado, meus irmãos. Orgulho ainda é pecado. Vaidade ainda é pecado. E é um pecado perigoso. Transformou um anjo num diabo. Tome cuidado com isso. Submeta tudo à cruz de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você exaltar demais, desde partido até time de futebol, até o nome da sua família, até sua descendência, até qualquer coisa, tudo aquilo que você idolatrar, tudo aquilo que você exaltar muito, submeta à cruz de Jesus Cristo. Diante da cruz, isso aí é nada. Tenha as alegrias que a vida te dá. Aproveite as conquistas que você alcançou. Mas submeta tudo à cruz de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. E queremos te louvar porque o Senhor nos trouxe à mente hoje uma palavra que nos diz que certas coisas eram para estar bem longe de nós. Bem longe, era para não ter espaço algum nos nossos corações, era para ser considerado como se fosse um demônio a ser expelido. E tu sabes que nós somos vaidosos, tu sabes, meu Pai, que nós somos orgulhosos, somos vencidos o tempo todo por esses pecados que nos assediam, de glórias pessoais, sejam elas quais forem. Por isso nós pedimos graça, meu Pai, para que um dia em nossas vidas, nós ainda possamos dizer diante das nossas vaidades: longe de mim, que só a cruz de Cristo seja a minha glória, longe de mim esteja.
Nós pedimos que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.